Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Lembrando vocês mais uma vez de fazer crescer esse canal para mais pessoas participarem. O intuito é único e exclusivamente de fazer com que mais pessoas se interessem por Jesus e pela salvação das suas almas. E para você que já é um interessado, que já está caminhando, para poder, como eu, aprimorar os nossos conhecimentos e entender cada vez mais a vontade de Deus e o caminho que Jesus nos prescreveu. Vamos falar no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, e verso de número 14. E o título é O Jovem Lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. Nós precisamos correr para Jesus. É claro que essa multidão, poucos deles se interessavam em fazer o que nós estamos fazendo aqui. Aprender e se alicerçar para o nosso futuro, aqui na terra e chegar no céu. E ele perguntou aos discípulos, aos escribas, que é que discutis com eles? O que vocês estão interrogando os meus discípulos, meus alunos? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. Eles tentaram. Mas nós sabemos que só querer fazer a obra não resolve. Nós precisamos nos preparar. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traz o moço aqui. E trouxeram o moço. E quando ele ouviu, logo o espírito se agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir.
Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Nós precisamos despertar dentro de nós que queremos seguir a Jesus um desejo muito grande de entender as coisas. E uma fé maior ainda para poder resolvermos algumas questões. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo, tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então nós temos esse aval. E quando nós tentamos fazer alguma coisa e não damos conta da mesma maneira que aquele pai disse, olha, e os seus discípulos tentaram expulsar, mas não puderam. Nós precisamos estar envolvidos hoje com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Nós temos que a cada momento, a cada dia, a cada oportunidade que nós tivermos, irmos entrelaçando a nossa vida espiritual com a vontade de Deus. Buscando, se dedicando, deixando alguma coisa do lado. Porque nós não conseguimos cuidar do material e do espiritual ao mesmo tempo. Diz a palavra, buscai primeiro as coisas que são de cima, ou seja, as espirituais. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus dizendo, eu vos acrescento. Mas os discípulos ainda não tinham entendido isso. Então Jesus ainda meio que dando uma nova lição nesse aprendizado dos discípulos, disse para aquele pai, se tu podes crer, tudo é possível a que crer. E logo o pai do menino, chamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Nós sabemos que nós somos fracos, somos falhos, e que nós não conseguimos sozinhos desenvolver nada dentro de nós. Mas nós temos uma aliança feita por Jesus na nossa vida. E que às vezes nós não estamos cumprindo a nossa parte. Por isso, ainda não está fechada esse sinal na nossa vida. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Jesus nos deu essa autoridade. Mas nós às vezes ficamos com o pé atrás porque nós estamos que nem os discípulos que não estavam conseguindo ainda. Nós também ainda estamos aprendendo. Mas se a cada dia nós nos dedicarmos e buscarmos um pouco mais, nós vamos conseguir passar por cima das nossas dificuldades e ajudar as pessoas que precisam.
E principalmente, isso é feito debaixo do nosso testemunho de vida. Fazer com que as pessoas olhem para você e acreditem que você é capaz, porque você é diferente, porque você sabe o que está fazendo, você sabe o que está falando. E quando nós falamos com ousadia, em nome de Jesus, não tem outra coisa, se não acontecer o que nós dissemos. Jesus disse: vós fareis as coisas que eu faço, e ainda as fará maiores. Mas tem aí alguma coisa que nós precisamos entender. E está no Evangelho de João. Um versículo pequeno, fácil de nós decorarmos e de nós trazer para a nossa vida. João capítulo 15, verso 14. Jesus dizendo: vós sereis os meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, ou seja, do meu jeito. Que o Senhor nos capacite e nos abençoe nessa jornada.